Olá a todos, com esse vídeo nós vamos dar início ao nosso estudo do livro do profeta Isaías. Alguns que acompanham o canal aqui há algum tempo sabem que o nosso encargo aqui tem sido falar de um ensino bíblico correto ligado à pessoa e obra do Senhor Jesus, ao seu reino e à sua glória. Então, baseado nisso, nós temos aqui feito muitos vídeos, né? Há uma série de estudos voltados à questão do reino vindouro, do reino milenar do Senhor Jesus, a diferença entre reino e vida eterna e outros vários assuntos que são do encargo do meu coração e do coração de todos que me auxiliam nesse trabalho. Já há algum tempo eu percebi, também vindo de Deus, né, um encargo, um sentimento interior de compartilhar acerca das profecias bíblicas, principalmente dentro de dois livros, que são dois livros muito profundos, sendo eles até os mais citados no Novo Testamento, o livro de Isaías e o livro de Salmos. Alguns meses atrás, a gente começou aqui já um vídeo introdutório acerca do estudo das profecias do livro de Salmos. Eu vou deixar o link para o vídeo aqui na descrição do vídeo que estamos gravando agora. E também, né, sendo encorajado primeiramente por Deus, depois por muitos outros irmãos, e sendo movido no interior, já no meu coração, recebi assim, né, a direção de começar agora um estudo acerca do livro de Isaías. Então nós vamos gravar 2 vezes por semana, né, um estudo acerca de Isaías e o outro acerca do livro de Salmos. Esse vídeo, particularmente, que nós estamos fazendo aqui, ele vai ficar sendo o segundo vídeo dessa série de estudos, porque tem um outro vídeo postado em forma de áudio já aqui no canal. Eu vou repostá-lo, né, dentro da playlist desse estudo específico aqui, e ele vai servir como uma introdução para que aqueles que acompanham o estudo de Isaías, e eu quero rogar a todos que forem fazer o estudo conosco aqui, que assistam esse primeiro vídeo, porque ele serve de base de introdução para nós entendermos a verdade do paralelismo ou da transposição profética dentro do livro do profeta Isaías. Tá? Isso é uma compreensão muito necessária a fim de nós podermos estudar esse livro tão maravilhoso. Esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar aqui e deixar esclarecido, tá? E dito isso, então nós vamos começar o nosso estudo. Quero dizer que não vai ser um estudo que nós vamos ter uma linguagem técnica, considerações técnicas de termos teológicos, exegéticos, que são usados por expositores, porque o nosso alvo aqui é compartilhar a palavra de uma forma mais direta para um público que está se chegando agora, né? Se Deus quiser, futuramente a gente pode fazer um estudo um pouco mais crítico, textual, técnico, embora nós vamos nos servir da crítica textual bíblica, sim. Não da alta crítica, que é ceticismo disfarçado, mas da baixa crítica, que se preocupa em saber o que realmente foi escrito nos registros sagrados da Escritura, né? Ou seja, nós não estamos duvidando que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós só queremos saber que se a tradução que estamos lendo é de fato fiel ao texto que Deus inspirou. A alta crítica, que é ceticismo disfarçado, na sua grande parte, ela, na verdade, ela não crê na revelação bíblica. Ela diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, na sua grande parte, no seu grande corpo de críticos, né? Ela diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus e que nós temos que saber o que é ou não revelação aqui dentro. Não, nós não queremos esse tipo de abordagem. Essa é a alta crítica, né? E nós queremos nos desfazer dela. O que nós queremos é a baixa crítica, que crê de forma conservadora, ortodoxa, que esse livro é a palavra de Deus, mas o que nós queremos é saber o que realmente os tradutores fizeram quando traduziram, se eles estavam ou não sendo fiel ao texto hebraico e grego das Escrituras. Então, isso é o que nós vamos, às vezes, recorrer aqui, a baixa crítica, né? A crítica textual dentro da área da baixa crítica. E aí nós vamos, muitas vezes, fazer a leitura em versões que são diferentes da João Ferreira de Almeida,
revista e atualizada da nova versão Almeida, que é a NAA, e também de outros tipos de versões mais modernas. Nós vamos utilizar muitas vezes versões mais antigas e quando for necessário, né, por exemplo, eu vou fazer a leitura, quase sempre quem estiver me acompanhando vai ver que eu estou fazendo uso da versão da Bíblia textual. Em um outro vídeo que eu quero gravar aqui no canal, eu ainda vou explicar o porquê que eu particularmente recomendo esta Bíblia e porquê que eu acho que ela tem um critério muito preciso de crítica, de baixa crítica textual na questão da tradução do texto bíblico. Tá? Sendo muito fiel aos textos originais, ao texto pré-massorético, né, que se encontra na Septuaginta, no Pentateuco Samaritano, nos rolos de Qumran, que é a chamada Bíblia Qumrâmica, e também em outros manuscritos, né, dentro do Novo Testamento que possam ser do aparato eclético, sendo assim de mais confiabilidade. Bom, dito isso, então eu vou dizer para vocês, nós vamos ler a textual, e a textual muitas vezes vai recorrer dando preferência à Septuaginta, o que é também muito importante. Por quê? Porque muitos dos copistas que fizeram traduções da Bíblia se basearam no texto massorético, que em partes importantes se acha um tanto corrompido na sua tradução. Né? Então, por causa disso, nós vamos ficar com a Bíblia textual e com a preferência que ela dá à Septuaginta, ao Pentateuco Samaritano e aos rolos de Qumran, e de vez em quando também, claro, ainda assim, consultando também o texto massorético, quando dá para se ter confiança nele. Esse estudo que nós vamos fazer não vai focar nos aspectos, como eu falei, técnicos aqui, exegéticos, embora eu tenha várias fontes exegéticas, como eu expus para algumas pessoas aqui, mas eu quero me basear principalmente, diretamente, de uma forma mais simples, nas profecias de Isaías que falam das duas vindas do Senhor Jesus, da primeira e da segunda vinda, da sua pessoa, do seu reino e da sua glória. Então é isso que nós queremos ver nesse livro. E estou usando como base principal, né, para isso, a exposição feita pelo erudito Robert Gouvet em seu livro, né, que se chama Gouvet expondo Isaías. Uma exposição não completa acerca do livro de Isaías. Não completa porque não foi uma exposição minuciosa. E não foi completa no sentido de não ser uma exposição de todos os pontos que o autor gostaria de abordar. Então ele fez uma exposição, como diria o nosso irmão Gino, uma aproximação ao livro de Isaías, mas até mesmo essa, vamos chamar assim, essa aproximação, essa exposição breve, segundo ele, foi muito profunda, né, e muito densa no conteúdo acerca da revelação que esse livro traz. Então eu vou me basear principalmente nele, embora tenha outros eruditos piedosos que eu também vou estar me servindo aqui de vez em quando, fazendo referência a eles, tá bom? Então vamos começar já aqui em Isaías capítulo 1. Como também quero dizer a vocês, sempre no começo de vídeo nós vamos ler o capítulo e depois nós vamos lendo e comentando versículo por versículo, junto com o apoio do estudo feito pelo irmão Gouvet acerca desse livro. Quando necessário, quando eu julgar necessário, eu vou recorrer também a outros eruditos e outros irmãos que possam complementar, porque o nosso alvo aqui é falar das profecias de Isaías que dizem respeito a Cristo, ao seu reino e à sua glória, tá bom? Então vamos começar e que o Senhor nos abençoe e nos direcione nesse estudo. Então, começando aqui, Isaías, capítulo 1. Visão que viu Isaías ben Amós, ou filho de Amós, que viu contra Judá e Jerusalém, a qual viu durante o reinado de Uzias e de Jotão, de Acás e de Ezequias, que reinaram na Judéia. Ouvi, ó céus, e tu terra, escuta, que fala Yahvé. Criei filhos e os engrandeci, porém eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu dono, e o jumento a estrebaria do seu dono. Porém Israel não me conhece, o povo não me compreende. Ó nação pecadora, povo carregado de maldade, semente perversa, filhos depravados, abandonaram a Yahvé Aleftav,
provocaram a ira, Aleph Tav, o Santo de Israel. Se vós continuardes vos rebelando, onde continuareis vos ferindo? A cabeça toda está enferma e o coração exausto, desde a planta do pé ao topo da cabeça. Só há chaga, contusão e feridas supurantes. Não drenadas, nem enfaixadas, nem aliviadas com unguento, vossa terra está assolada, vossas cidades incendiadas, vosso país devorado diante de vós mesmos. Desolado como a desolação que causam os estrangeiros. A filha de Sião há quedado como galpão de vinhedo, como choça de Meloal, como cidade sitiada. E se Yavé Sebaot não nos houvesse deixado semente, teríamos chegado a ser como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra de Yavé, ó príncipes de Sodoma, escutai a lei do nosso Elohim, povo de Gomorra. De que me serve, diz Yavé, a multidão dos vossos sacrifícios? Farto estou de holocaustos de carneiros e de sebo de gado gordo. Não quero sangue de bois, nem machos caprinos. Quem demanda isto da vossa mão? Quando vos apresentais perante mim, pisando meus átrios? Não sigais trazendo ofertas inúteis. O incenso me é abominação. Também as luas novas, os Shabbatot, e o convocar assembleia. Não tolero a iniquidade junto à assembleia solene. Minha alma aborrece vossas solenidades e luas novas. Tornaram-se-me um peso que não suporto mais. Quando estenderdes vossas mãos, esconderei de vós meu rosto, e ainda que multipliqueis vossas orações, não escutarei, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, e removei da minha vista a maldade das vossas obras. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bom, buscai a justiça, livrai o oprimido, defendei o direito do órfão, advogai pela causa da viúva, e vinde depois, e estaremos quites, diz Yavé. Ainda que vossos pecados sejam como grená, como a neve serão esbranquecidos. Ainda que sejam vermelhos, como carmesim, virão a ser como branca lã. Se fordes bem dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Porém, se recusardes e vos rebelardes, a espada vos devorará, porque a boca de Yavé o tem dito. Como se converteu em rameira a cidade fiel. Cheia esteve de justiça e nela pernoitava a equidade. Agora os assassinos, tua prata é escória, teu vinho está adulterado com água. Teus príncipes são rebeldes e cúmplices de ladrões, amam o suborno e correm atrás das dádivas. Não fazem justiça ao órfão, nem a causa da viúva chega a eles. Portanto, diz o soberano Yavé Sebaot, o forte de Israel: eu me desforrarei de meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra ti e purificarei totalmente tuas escórias. Removerei toda a tua impureza. Restaurarei teus juízes como no princípio e teus conselheiros como os de outrora. Então te chamarão cidade justa, cidade fiel. Sião será resgatada com o direito e seus cativos com a justiça. Porém, a destruição de ímpios e pecadores será simultânea, e os que abandonam Yavé serão consumidos. Então serão envergonhados pelas azinheiras que amastes, e vos ruborizareis dos hortos que escolhestes, porque sereis como a azinheira de folha seca, e como o horto ao qual lhe faltam águas. O forte será a estopa, e a sua obra a chispa, e ambos arderão juntos, e não haverá quem os apague. Então esse é o texto de Isaías segundo a Bíblia, na sua versão da tradução textual.
Ainda como um ponto de introdução, eu gostaria de ler aqui o comentário introdutório que o nosso irmão Gouveia, que é o principal expositor que eu estou usando como base, né, de estudo das profecias de Isaías, o que ele diz no comentário introdutório desse livro. Então ele diz assim que ele primeiro vai lançar as bases pela qual ele vai conduzir esse estudo. E a primeira coisa que ele acha importante ressaltar é que nenhuma profecia bíblica tem, como diz Pedro, uma particular interpretação. Então esse é o primeiro ponto. A profecia tem que ser considerada no todo da Escritura para que não se produza um ponto de interpretação particular que a isole do seu contexto mais amplo profético. Segundo, assim como no cumprimento daquelas profecias declaradas pelas próprias Escrituras como cumpridas, a realização foi literal, né? Todas as profecias que foram feitas, exceto aquelas que a Bíblia diz que são figurativas, se cumpriram de forma literal. Então, ao expor esse livro de Isaías, a forma que nós vamos encarar as profecias é também com cumprimento literal. Literal. Porque se você não vê a literalidade das profecias, você abre margem para muitas especulações e você, acima de tudo, viola a própria natureza da profecia. Porque se Deus profetizou e todas as profecias, exceto aquelas que ele mesmo disse que eram linguagem de figuras, sinais ou simbólicas, exceto essas, todas as que ele falou são literais, que autoridade nós temos para dizer que a profecia não é literal? E é o fato da igreja não ver as profecias na sua literalidade que abriu brecha, por exemplo, para os cristãos acharem que Israel não ocupa lugar nenhum mais dentro do propósito de Deus, que a igreja substitui Israel para sempre, que o plano de Deus se remete apenas à igreja, ou a céu e inferno, como a teologia tradicional trata a questão, entre só vida eterna e perdição eterna, não vendo a questão do milênio, não vendo a questão das dispensações, não vendo a questão de que o propósito de Deus abarca judeus, gentios e igreja, não vendo o lugar da igreja, o lugar dos gentios e o lugar dos judeus no propósito de Deus. E aí a Bíblia toda vira uma confusão, vira uma salada confusa, onde ninguém consegue ter a correta interpretação das coisas. E eu tenho visto, pessoalmente, ao estudar a Escritura, quanto mal isso tem feito. Cristãos guardando coisas que é para o judaísmo apenas guardar. Ou seja, para os israelitas, né, para os judeus que estão debaixo do pacto sinaítico. Não o judaísmo como sistema. Talvez o termo que eu usei aqui não quis dizer o judaísmo como sistema, quis dizer os judeus. Né? Seria melhor colocar dessa forma. Apenas os judeus e os demais israelitas que estão debaixo do pacto sinaítico deveriam guardar. Mas tem cristãos voltando para o antigo pacto porque não entendem a diferença das alianças e das dispensações. E também tem cristãos que acham que fora daquilo que a igreja conhece, Deus não vai fazer mais nada com os gentios e com os judeus. Fora daquilo que foi revelado à igreja, do que Deus está fazendo à igreja, não há mais nada que Deus queira fazer, nem para judeus, nem para gentios. Isso é um engano terrível. Então nós precisamos considerar. Ao considerar a profecia de forma literal, nós vamos ver que existem os tratamentos específicos de Deus com cada um dos povos ao qual ele dividiu a humanidade. Nós vamos ver o lugar do reino milenar e a diferença do reino com a eternidade futura. Sem entender essas coisas, à medida que nós formos estudando aqui, vocês vão ver que não tem como entender a vontade de Deus revelada na Bíblia. Tudo vai ficar muito confuso, mas graças a Deus nós vamos seguir pela linha de compreender as profecias como literal, exceto quando o próprio Deus, dentro do aspecto literal da profecia, ele mesmo desdobrar um aspecto simbólico, ou ele mesmo dizer que aquilo é um símbolo ou algo que sinaliza, que demonstra uma simbologia. Né? Então aí sim, mas do contrário nós vamos seguir
considerando as profecias na sua literalidade. Por quê? Porque se todas as profecias que foram feitas com relação à primeira vinda do Senhor Jesus, por exemplo, eram profecias que se cumpriram de forma literal, que autoridade temos nós para depois pegar as demais profecias que ainda não se cumpriram e que estão na sua maioria ligadas à segunda vinda e dizer que aquilo ali é simbolismo? Dizer que, por exemplo, que lugares onde a Bíblia fala de Israel, fala dos judeus, eu aplicar a igreja ali. Dizer que aquilo é a igreja e ponto. Que autoridade eu tenho para dizer isso? Nenhuma. Porque se Deus cumpriu as primeiras profecias com literalidade, ele vai cumprir todas as outras de forma literal também. Ele vai cumprir de forma literal. E é estudar isso que vai me fazer ver o milênio. E é estudar isso que vai me fazer ver a glória vindoura, com a vinda do Senhor Jesus. E é estudar e saber que é o milênio, que é a glória vindoura, que vai me fazer saber a diferença entre dádiva da vida eterna e do reino milenar, que é um galardão. E é entender essas coisas que vai fazer solucionar o problema entre calvinismo e arminianismo, que vai preencher lacunas que nunca foram preenchidas na história da revelação de Deus na sua palavra entre o seu povo. Ou no que podemos chamar de teologia histórica, no conhecimento histórico da revelação teológica, de uma forma geral. Se nós não entendemos isso, muitas partes das Escrituras vão permanecer fechadas para nós. Que Deus tenha misericórdia e nos faça ver que onde a Bíblia não diz que o assunto é símbolo, ele deve ser encarado de forma literal. Por mais absurdo que pareça a profecia, ele deve ser encarado de forma literal. Então, não entender a diferença do tratamento de Deus com cada um desses povos, judeus, igreja e gentios, causa uma grande confusão no entendimento da Bíblia e das profecias. Impede de ver a literalidade do milênio. Impedido de ver a literalidade do milênio, você não vai ver a diferença entre reino e vida eterna. Não vendo a diferença de reino e vida eterna, até a questão da salvação daqueles que creem fica confusa. Aí você vai pender para o arminianismo, para o calvinismo e não vai conseguir discernir, né, numa posição equilibrada, o que são todas essas coisas. A salvação, o reino como galardão, o reino do Senhor Jesus que antecede a eternidade vindoura, o propósito de Deus para os gentios, para judeus, para a igreja, tudo vai ficar confuso. Então é muito perigoso nós afirmarmos coisas baseado em convicções. Por quê? Porque parece muito difícil acreditar na profecia, uma vez que parece que tudo no mundo está indo contrário a ela. Mas não são as coisas que acontecem no mundo que devem nos nortear na profecia, mas é a profecia que deve dar o norte para nós, em relação às coisas que acontecem nesse mundo. Porque as coisas que acontecem nesse mundo passam, mas essa palavra aqui não passa. Parece que os cristãos sempre falham em relação ao que o próprio Senhor Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós queremos crer na literalidade das profecias bíblicas, por mais que pareça difícil delas se cumprirem. Lembremos, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair uma palavra dessa profecia sem que tudo se cumpra. Na verdade, os céus e a terra vão passar, mas essa profecia, essas palavras ditas pelo Deus imutável e todo-poderoso, hão de permanecer. Nós só vamos interpretar simbolicamente aquilo que a Bíblia permitir que nós vejamos como simbólico. O que ela dizer como literal, nós vamos ter que encarar como literal. E isso vai ser sempre a nossa segurança e o farol que ilumina essas trevas do tempo em que estamos vivendo. Então, continuando aqui. Em segundo lugar, assim como no cumprimento daquelas profecias declaradas pelas próprias Escrituras como cumpridas, a realização foi literal, do mesmo modo o cumprimento daquelas que ainda a serem cumpridas, do mesmo modo o cumprimento daquelas ainda a serem cumpridas também será literal. Portanto, a tendência da nossa interpretação será considerar toda a afirmação do profeta como a cumprir-se literalmente. Quando adotamos esse método, não nos envolveremos em incoerência
Este princípio é, em suma, oposto ao modo popular de explicar a profecia, que interpreta o maior número possível de passagens em sentido figurado. Ele está dizendo que esse método popular de fazer sentido figurado nas profecias, não encarando elas como literal, é que abre brecha para um monte de confusões na hora de explicar a profecia da palavra de Deus. Nós não vamos seguir por esse caminho. Está fundamentado esse método que nós usamos na palavra do Salvador, que disse: de nenhum modo passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Aqui a palavra lei, como Jesus usou ali, né, em Mateus, não está falando só da lei de Moisés. Às vezes, esse termo lei, semanticamente, é usado para abranger todo o Antigo Testamento. E é desse jeito que o Senhor Jesus está usando aqui. Porque está dito assim, né, o nosso irmão Gouveia continua: aqui a palavra lei deve ser tomada em seu sentido mais amplo, como incluindo todo o Antigo Testamento. E, de fato, as Escrituras Sagradas em geral. Né? O fato de abranger mais do que os 5 livros de Moisés, porque às vezes a palavra lei significa a lei de Moisés, às vezes também significa os 5 primeiros livros de Moisés, que é a Torá, mas como Jesus usou aqui, o sentido usado por Jesus significava todo o Antigo Testamento. Tudo que está profetizado no Antigo Testamento, e vamos dizer até mais, também no Novo Testamento, como aquilo que revela a vontade de Deus, como a lei do Senhor, nesse sentido mais amplo, tudo vai se cumprir. Cada i e cada tio, nada ficará sem ser cumprido. E é nesse sentido de lei mais ampla, nosso irmão Gouveia fala, que nós temos que fazer a aplicação do que Jesus disse. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio ou um i da lei até que tudo se cumpra. A lei aqui diz respeito a todo o conteúdo da palavra de Deus. Porque é nesse sentido, por exemplo, que João capítulo 10, versículo 34, faz a citação do livro de Salmos, considerando o livro de Salmos como lei do Senhor. Né? Lá em João 10, versículo 34. Lá Jesus fala que não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Só que essa expressão, eu disse, sois deuses, se encontra no Salmo 82, versículo 6. E todavia Jesus chamou o livro de Salmos de lei. Então, lei, aqui em Mateus 5, ela tem que ser entendida do mesmo jeito de João 10, 34, como aquilo que é o Antigo Testamento no seu sentido mais amplo. Ou seja, Jesus está dizendo, tudo que o Antigo Testamento profetizou vai se cumprir, cada i e cada tio, literalmente, nada ficará sem ser cumprido. É mais fácil passar o céu e a terra do que deixar-se de cumprir-se um i ou um tio da Escritura. Ora, se o próprio Jesus tratou a Escritura com esse peso, com essa seriedade, com essa solenidade, como que nós vamos rebaixar a profecia bíblica em pontos que ela parece difícil para nós em um sentido figurativo, só para nos livrar do problema de ter que crer que tudo que está aqui vai se cumprir de forma literal? Nós somos discípulos do Senhor Jesus, não somos mestres dele. E como discípulos dele, nós não podemos ultrapassar o que ele mesmo estabeleceu. Se ele estabeleceu que o tio e o i da lei, ou seja, de toda a palavra de Deus, vai se cumprir tudo, tintim por tintim, em toda a sua literalidade, exceto em momentos que ele dizer que é símbolo. Mas naquilo que ele disse de forma literal que vai se cumprir, e ele não falou que aquilo era símbolo, é porque aquilo é literal. Então não importa o tipo de problema que eu veja e dificuldade que eu encontre para crer que aquilo vai se cumprir de forma literal por causa das dificuldades ao qual nós estamos inseridos, para aquilo se cumprir. Não é problema. É problema para nós que estamos no tempo, no espaço, limitados como somos. Mas para o Deus Todo-Poderoso, não há nada que impeça a sua palavra de se cumprir. E as circunstâncias que venham parecer antagônicas, né, contrárias ao que ele está dizendo na palavra dele, as circunstâncias vão passar. As circunstâncias estão assim hoje e amanhã podem se alterar. A única coisa que não se altera é a palavra de Deus. Então que nós nunca venhamos a submeter a palavra de Deus debaixo do peso das circunstâncias. Porque as circunstâncias são passageiras, elas mudam. Se as circunstâncias, se a condição geopolítica do mundo, de ideologias, de
cultura é contrária ao que a Bíblia estabelece, saiba, a cultura, a geopolítica, a circunstância, tudo muda. E tudo vai mudar. Então que eu não julgue que a palavra de Deus tem um peso de imutabilidade menos firme do que cultura, do que política, do que conceitos humanos, porque conceitos humanos, cultura, política, tudo vai passar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso é, por exemplo, a Bíblia diz que a Babilônia, nós vamos ver isso num estudo mais para frente de Isaías, ela vai ser reconstruída. Há provas bíblicas, das profecias bíblicas, que a Babilônia de Nabucodonosor estará de pé no tempo do governo do anticristo. Aí você pode dizer assim, mas isso nunca vai acontecer? Como que pode? Com certeza isso é figurativo, porque não há como reconstruir a Babilônia numa terra tão desolada como o Iraque, que não é um centro de poder econômico mundial. Olha, os Estados Unidos, um país um tanto de destaque na questão geopolítica do mundo hoje, voltado para aquilo que muitos chamam de imperialismo, não vai permitir uma coisa dessa? Olha a China é uma superpotência, está se tornando cada vez mais uma potência de destaque no cenário mundial. Como que vai ser possível reconstruir a Babilônia no Iraque? Ah, é? Você acha que a condição presente geopolítica, cultural e econômica do mundo hoje é uma barreira para se cumprir a profecia bíblica? O problema é que muitas pessoas acham, e o que elas fazem? Ah, isso não pode ser. Então a Babilônia aqui não é a Babilônia do Iraque. Com certeza isso aqui é uma figura, certo? Aí até descuidadamente vão em Apocalipse e vê que tinha uma das figuras do Apocalipse, é a da Babilônia misteriosa, da mulher prostituta, e fala, não, e com certeza é a mesma Babilônia. Só que se eles estudassem com mais cuidado, eles iam ver que a Babilônia do 17 e a Babilônia do 18 são Babilônias distintas, embora haja uma relação entre elas. E que a Babilônia de Isaías, capítulo 13, capítulo 14, é a Babilônia do 18, que é literal e é a Babilônia do Iraque. Eles iam descobrir isso se estudassem com mais cuidado. Embora haja uma relação da Babilônia do Apocalipse 18 com a Babilônia do Apocalipse 17, elas não são a mesma. A Babilônia do 17 é sim um sistema religioso que está sediado em um lugar da Europa. Certo? Acho que você já sabe o que eu quero dizer com isso. A Babilônia do 18 é a Babilônia do Iraque, que será reconstruída no tempo do fim. E há uma relação entre a Babilônia, sistema religioso sediado em um país da Europa, com a Babilônia do Iraque. Há uma relação entre elas. Mas elas não são a mesma coisa. E essa Babilônia do 18 é a Babilônia do Isaías 13 e 14. Reconstruída como cidade empório, sede do governo do anticristo no tempo do fim. Aí você fala assim, mas isso não vai acontecer porque a China não irá permitir. Isso não pode acontecer porque os Estados Unidos, na sua tendência imperialista, não permitirá tal coisa. Aí você, baseado nas conjecturas que você faz de cultura, geopolítica e de ideologias que estão presentes no mundo agora, você fala, bom, não pode acontecer por causa disso. Então isso aqui só pode ser figurativo. Pronto. Sabe o que você acabou de fazer? Você submeteu o poder, a onipotência de Deus e a veracidade da sua palavra às coisas transitórias do tempo de agora. Eu posso dizer para você, quando acontecer, não há problema nenhum para Deus cumprir a sua palavra. Que nós nunca coloquemos a palavra de Deus refém das circunstâncias presentes. Porque as circunstâncias é que vão mudar, é que vão passar. A palavra de Deus vai permanecer. Quando acontecer a abertura do sexto selo e ocorrer um cataclisma planetário, quando acontecer a mudança da dispensação e Deus se voltar novamente para os judeus, e o mundo for refeito na sua estrutura econômica e geopolítica, e o anticristo se levantar, você acha que os Estados Unidos e a China ainda vão ser superpotência? Você acha que qualquer país do mundo vai impedir o anticristo de reconstruir a grande Babilônia? Se você ficar achando
Se eu e você ficar achando que as coisas vão ser sempre do jeito que estão agora, aí a gente vai ter problema. Mas se eu ver que Deus é todo poderoso e que a palavra dele vai se cumprir e que as circunstâncias são frágeis, imutáveis, da noite para o dia, não vai ter problema nenhum em eu crer literalmente no que está escrito aqui. E é desse jeito que nós temos que encarar a palavra de Deus. Por quê? Porque ela sim é imutável, as outras coisas não são. E isso vai nos livrar de um monte de problemas lá na frente. Como aconteceu com o querido, saudoso irmão, o príncipe dos pregadores, Kevin Morgan. Ah, sim, a igreja substituiu Israel para sempre. É? Aí, um ano depois que ele parte, surge a nação de Israel como Estado, reconhecido de novo na terra. E aí? Se você estuda a profecia, você sabe o que significa isso. Israel ressurgir, não há uma nação no mundo que tenha ficado 500 anos disperso fora da sua própria terra que tenha voltado a ser nação novamente. Israel ficou praticamente 2000 anos e ressurgiu. Tá certo que não são as 12 tribos ainda. São só praticamente 2 tribos. São só daqueles judeus que tinham sido levados cativos para Roma, na região da Europa. Mas ainda assim estão ali. E como diz o irmão Christian Shen, cada ano que passa, mais remanescentes das outras tribos que estão cativas por outras partes do mundo estão sendo descobertas e voltando. O que indica que a nação está sendo reunida para que se cumpra a profecia de 12.000 selados de cada uma das 12 tribos, os quais crerão, se tornarão remanescente e verão o seu Senhor retornar. Tendo crido nele. Para que assim se cumpra a profecia de que todo Israel será salvo. Mas se você olha a circunstância, Hitler está matando os judeus, os judeus foram praticamente dizimados, foram colocados num estado de miséria. Então certamente é porque Deus não tem mais nada com os judeus mesmo, é a igreja que tomou o lugar de Israel. O lugar dos judeus e de todas as tribos de Israel. Cuidado. Não seja tão presunçoso por causa de circunstâncias em avaliar a palavra de Deus como condicionada às circunstâncias presentes. Circunstâncias essas que são mutáveis. Não. A profecia bíblica, onde ela não diz que ela é simbólica, ela deve ser encarada de forma literal. Haja as dificuldades que houverem. Dificuldades existem porque nós estamos no tempo, nesse espaço, limitados aqui agora, mas para Deus, que é todo-poderoso, infinito, está além do tempo e espaço, não há dificuldade nenhuma em profetizar, porque Ele sabe e Ele tem os meios de garantir que a sua palavra vai se cumprir. Quando aconteceu a abertura do 6º selo e o anticristo chegar, depois que o cenário geopolítico e econômico do mundo mudar, não haverá problema nenhum para que a grande Babilônia do Iraque seja reconstruída. Então nunca avalie a profecia como símbolo por causa da dificuldade de crer, do espantoso cenário que a profecia mostra. Porque Deus é fiel e a sua palavra não muda. É assim que nós devemos encarar a profecia bíblica. Agora, com base nesses princípios, chegaremos à conclusão de que a maior parte das profecias de Isaías ainda não se cumpriram. Isso aqui é o nosso irmão Gouveia falando. E tudo que geralmente deveria ser realizado teve apenas uma realização inicial nos eventos mencionados, ou seja, na primeira vinda do Senhor Jesus. Nesse ponto, aceitamos o testemunho do bispo Horsley, que diz, abre aspas, você está perfeitamente certo, aqui deve ter sido uma carta do bispo Horsley para o Gouveia, onde ele diz assim, você está perfeitamente certo na opinião que sustenta de que uma proporção muito maior das profecias do Antigo Testamento se relaciona com o segundo advento do nosso Senhor. Ou seja, segundo esse erudito bispo Horsley, a grande maioria das profecias não se cumpriu ainda. A sua grande totalidade de conteúdo profético está aguardando a segunda vinda do Senhor para se cumprir.
apenas uma pequena taxa se cumpriu na primeira vinda. Entendeu? É claro, a Bíblia tem 1827 profecias aproximadamente. Agrupadas em grupos de eventos, cai para 590 eventos principais. Né? E os últimos 20 eventos que tem para se cumprir são os que abarcam uma grande quantidade de profecias do Antigo Testamento. A maioria não se cumpriu. A maioria dos registros proféticos não se cumpriu. Eventos, se você pegar os registros e colocar em eventos, faltam 20 eventos principais. Mas esses 20 eventos principais abarcam quase a totalidade das profecias do Antigo Testamento. Certo? Acho que ficou claro aqui. São 1827 profecias, mais ou menos. Então, cerca de 27% da Bíblia é dedicada à profecia. Desses 1827 profecias, 590, se você agrupar por temas, os 1827 cai para 590 eventos. Desses 590, 570 já se cumpriram. Mas os 20 que estão faltando, em conteúdo, eles abrangem quase toda a totalidade das profecias do Antigo Testamento. Certo? Então, a grande maioria não se cumpriu ainda, de conteúdo profético. Se você agrupar por eventos, fica sendo 20 eventos principais. Mas os 20 eventos abrangem quase que a totalidade do conteúdo profético narrado no Antigo Testamento. Então, o bispo Horsley escreve isso para o nosso irmão Gouveia. A maioria está esperando o segundo advento do nosso Senhor para se cumprir. A maioria das profecias. Poucas, comparativamente, relacionam-se com o primeiro advento por si só. Né? Ou seja, poucas palavras proféticas do Antigo Testamento. Certo? Porque dos 20 eventos que estão faltando se cumprir, a maioria do conteúdo profético está dentro deles. E daqueles que deveriam ter sido cumpridos, né, mesmo das profecias que se cumpriram no primeiro advento, muitas tiveram apenas uma realização incipiente e ainda precisam receber sua conclusão mais completa. Isso é muito importante para nós entendermos a natureza da profecia do livro de Isaías. A respeito desse segundo ponto, que é o movimento cilíndrico de cumprimento cíclico de transposição profética em Isaías, eu vou rogar mais uma vez que vocês assistam a primeira mensagem que vai ser repostada em áudio como a introdução ao livro de Isaías, tá bom? Esse vídeo também é um vídeo introdutório, mas é o segundo vídeo introdutório. Aquele vídeo vai ser para falar do paralelismo no profeta Isaías. O paralelismo profético na profecia de Isaías. Essa vai ser para considerar a importância do entendimento do cumprimento literal das profecias e da contextualização das profecias em seus tempos certos. Tá? Esse vídeo vai ser para falar disso. E depois, no próximo vídeo, nós vamos ainda fazer mais uma palavra introdutória, falando com exemplos, né, de algumas porções dentro de Isaías que são de cumprimento literal, mas que apontam como presságio profético, um presságio profético para os tempos do fim. Então nós vamos ter um terceiro vídeo. Tá? O primeiro vídeo vai ser esse, que vai ser colocado, repostado aqui. O segundo é esse que nós estamos falando, sobre a importância do entendimento literal das profecias e da contextualização dos fatos dentro do seu próprio tempo. E depois nós vamos dar exemplos de presságios, de profecias, né? Profecias que contêm presságio para um tempo futuro. A profecia se cumpre de forma literal, mas na literalidade do cumprimento dela, ela aponta para um outro evento futuro. Nós vamos falar disso no próximo vídeo, e aí então nós vamos entrar no capítulo 1 de Isaías que nós lemos e vamos começar a considerar capítulo por capítulo. Mas eu acho que é necessário a gente fazer esses 3 vídeos, porque sem eles nós não temos como entrar, né, de uma maneira mais minuciosa no texto do próprio profeta Isaías. Então, o primeiro vídeo, o paralelismo cíclico
na profecia de Isaías. O segundo vídeo, a importância do entendimento da literalidade profética e da contextualização dos fatos proféticos em seu próprio tempo. E o terceiro vídeo, eventos proféticos literais que pressagiam eventos futuros. Tá bom? E aí então, depois desse outro vídeo que será gravado, na semana que vem, aí nós vamos entrar no próprio capítulo do rolo do profeta Isaías. Que Deus abençoe a todos e esperamos, com a graça de Deus, continuar daqui para frente, né, comentando e estudando esse livro maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.